Hoje nós queremos falar de um tema muito importante que nós precisamos estar atentos. Atentos à tentação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo do 8 em diante. Quando a gente lê capítulo 5 de 1 Pedro, nos primeiros versículos, ele começa falando aos presbíteros, aos pastores, aqueles que cuidam do rebanho que é de Deus. Como devemos fazer esse nosso exercício do chamado do pastor. A partir do versículo 5, ele vai falar sobre algumas atitudes que nós devemos ter. E se você olhar na sua Bíblia, você vai ver ele falando no versículo 6, para nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte no tempo devido. E quando a gente olha esse texto do versículo 8 ao versículo 11, que é o que a gente vai ver hoje, a gente encontra aqui um chamado à urgência, à vigilância, à resistência contra o inimigo, contra Satanás. Pedro vai advertir aqui os cristãos sobre os perigos da negligência. Mas essa noite não é uma mensagem para que você saia daqui com medo, para que você saia daqui assustado. Por isso que antes de começar, no versículo 7 ele traz isso para nós. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, ao trazer esse assunto de estarmos atentos à tentação, ao nosso inimigo, Deus não quer que você fique com medo, desesperado, mas se você saia daqui com esperança. Eu tenho visto algumas reportagens, alguns vídeos, acompanhando algumas notícias, principalmente que envolve a área de militar, de assaltos. Hoje tem tido uma ocorrência muito recorrente em algumas agências bancárias, que é a pessoa chegar e desarmar o vigilante. Porque o vigilante estava mais cochilante do que vigilante. Ele não estava atento à sua função. Ele não estava atento a tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E a gente tem visto muito isso, quem cuida da segurança totalmente desatento, olhando o celular, olhando para muitas coisas, menos. Por isso que nem sempre a gente se sente seguro, mesmo tendo um vigilante, tendo um agente ali da segurança. Porque a falta de atenção, a falta de vigilância. E isso acontece não só no secular, na agência bancária, na nossa cidade, mas isso acontece entre nós cristãos, que estamos vivendo e caminhando com Cristo como se nós não tivéssemos nada a nos preocupar. E esse texto, então, vai nos mostrar que nós temos uma grande ameaça. A ameaça do nosso inimigo. Pedro começa dizendo o seguinte no versículo 8: estejam alertas, vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Eu gostaria que você lesse esse texto lembrando do que Jesus falou em João 10:10. Você lembra o que ele falou lá? Que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O diabo, nosso adversário, o nosso inimigo, ele é o nosso único inimigo. As pessoas não são nossos inimigos. Não olhe pessoas como seus inimigos. Mas pastor, me persegue, tenta me fazer mal, dá mau testemunho sobre mim. Elas estão sendo usadas pelo inimigo. Mas elas não são os seus inimigos. O nosso único adversário, o nosso único inimigo é Satanás. Nós podemos até considerar essas pessoas, a Bíblia fala, ore pelos seus inimigos, mas entenda que atrás dessa ação há o diabo, a ação de Satanás. E esse texto então deixa bem claro que o diabo, ele existe. E uma das coisas que ele faz, uma das suas atuações é causar divisão.
Ele é aquele que promove a divisão. Ele quer causar divisão na nossa fé, entre crer em Deus ou não crer em Deus. Ele quer causar divisão entre o nosso confiar. Eu confio ou não confio em Deus? Eu acredito ou não acredito nessa palavra? Eu vou derramar a minha vida completamente mesmo ou não? Ele causa essa divisão. E por isso que o texto fala de sobriedade, de vigilância, porque recorre à seriedade dessa situação espiritual que nós vivemos. E nós, os crentes, não deveríamos caminhar com Cristo sem essa sobriedade, sem essa vigilância, porque o nosso adversário ruge procurando a quem ele possa devorar. E você está aqui nessa noite para entender que aqui o diabo, nesse texto, ele é descrito como um leão que ruge, buscando devorar. E por que essa metáfora? Porque ela transmite a ferocidade, o perigo que isso representa aos crentes, principalmente aos crentes que vivem cochilante e não vigilante, que vivem como se não tivessem um adversário. Essa semana, que é a semana do encontro de casais, quem está envolvido no encontro sabe que geralmente é a semana mais desafiadora. E sempre quando você está envolvido em algo, né, alguém que vai ministrar o louvor ou ministrar na classe, qualquer coisa que você vai fazer, parece que até chegar o dia de você fazer aquilo, são os dias mais desafiadores. Tudo acontece porque nós temos alguém querendo que não dê certo. Você já convidou pessoas, a pessoa falou assim, eu vou no culto, vou aceitar o seu convite. E de repente a pessoa fala, aconteceu algo aqui, eu não vou, fiquei chateado. Até conosco mesmo. Então essa metáfora mostra esse perigo. Ele está constantemente circundando, buscando oportunidades para atacar e para destruir. Nós muitas vezes brincamos de ser crentes. Ele não brinca de ser nosso adversário. Ele não brinca. Por isso que eu pedi para você fazer a comparação de João 10:10. Ele vem matar, roubar e destruir. Não esqueça disso. Mas também não esqueça a segunda parte. Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor, veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós já cantamos aqui. Nele nós somos livres. Por isso você não precisa ter medo do diabo. E não precisa ver o diabo em tudo. A porta bate em casa, é o diabo. Não é você que não colocou um peso lá embaixo para a porta não bater. Que o vento vai puxar mesmo. Você está andando na rua, tropeçou, é o diabo. Não, é você que não prestou atenção, que você estava andando ali, que você tinha um degrau, tinha um buraco. Então nem tudo é o diabo. Mas tem coisas que são, de fato, ações onde ele aproveita as oportunidades para atacar e para destruir. Então, diante dessa ameaça, Pedro vai nos convocar, Pedro vai nos mostrar nesse texto, que depois você vai ler com mais atenção, você vai memorizar, porque você vai manter-se agora alerta, você vai se manter mais atento. Pedro nos mostra que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. A sobriedade significa estarmos alertas, cientes dos perigos que nos cercam, e são muitos. E a vigilância requer que nós estejamos atentos e sempre atentos às ações do inimigo e preparados para resistir a elas. Se você quer um complemento a esse pedido de Pedro, olhe para Efésios, quando Paulo fala sobre a armadura do crente, a armadura do cristão, a nossa armadura para nos prepararmos para os ataques de Satanás. E ele continua. Qual é o nosso comportamento? Resistam-lhe. Permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aqui Pedro, ele começa falando do diabo que nos leva à tentação, e a tentação ela não vem de Deus, ela sempre vem ou da nossa carne, ou do diabo, ou do mundo, e a tentação sempre é o propósito de nos afastar de Deus.
E diante dessa tentação a gente tem que resistir, permanecer firme na fé. E sabendo que isso também tem acontecido com outras pessoas. Outros irmãos nossos têm passado tanto pela tentação como pela provação, que é a prova da nossa fé. Então, nesse texto, diante dessa ameaça, Pedro convoca os crentes a serem sóbrios e serem vigilantes. Se você ler nas versões mais antigas, você vai ver muito essa palavra, sobriedade, ser vigilante. Nós precisamos disso. Essa resistência contra o diabo deve ser fundamentada na nossa fé. Não é nas nossas emoções, não é em simpatias, é na nossa fé. O crente tem que lembrar que ele não está sozinho diante das lutas. Irmãos de todo mundo estão enfrentando as mesmas aflições. Pastor, está difícil, está complicado. Outros cristãos estão passando pelo mesmo que você está passando. E se você quer um pouco mais, comece a ver os testemunhos dos nossos irmãos da igreja perseguida. Que são aqueles irmãos que estão em países onde não há liberdade religiosa como nós temos. De poder sair da nossa casa, vir para o nosso espaço de culto, com toda a liberdade, sem nenhum medo de entrar aqui uma autoridade policial e impedir o culto, de nos prender. Nós temos essa liberdade. Mas há irmãos nossos de outros países, em outros lugares, que não podem fazer isso, que se reúnem escondidos, nas igrejas, nas casas, se reúnem totalmente escondidos para que ninguém descubra. E quando chega alguém novo, eles ficam na dúvida: é alguém que conheceu Jesus ou é algum espião? Mas nós temos essa liberdade, nós temos esse privilégio. Mas irmãos nossos estão passando pelas mesmas aflições, nós não somos os únicos. Por isso que Pedro vai apresentar o seguinte aqui. Ele não fica preso só na pessoa do diabo. Ele vai apresentar que o Deus de toda a graça, esse Deus que chamou vocês para a sua glória eterna com Cristo, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, Ele vai mostrar que Deus é o Deus que derrama sobre nós toda a graça que nós precisamos. Paulo tinha um espinho na carne. Ele orou pelo menos 3 vezes para que aquele espinho saísse da sua carne. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. O Deus da graça nos chamou para a sua glória. Nos chamou para esse relacionamento com Ele. Nos chamou para esse nosso novo viver agora com Cristo. Mesmo depois de termos sofrido um pouco. Apesar das provações, apesar das tentações, é Deus que oferece graça e força a cada um de nós. A única forma de nós estarmos atentos às tentações é entender que nós não estamos sozinhos. Esse mesmo texto, ele vai falar que Deus, ele aperfeiçoa, ele confirma, ele fortalece, ele estabelece aqueles que sofrem por um pouco de tempo. A batalha contra o diabo que nós enfrentamos todos os dias, ela é real, mas a vitória em Cristo, ela é certa. Quer aprender um pouco mais sobre isso? Vem estudar sobre escatologia. O diabo já sabe o final dele. Ele já sabe qual é o seu destino eterno. Deus não criou o inferno para os homens. Foi criado para o diabo e os seus anjos. Por isso que nós precisamos entender essa realidade, para não ficar com medo, mas para saber que em Cristo a vitória é certa. Lembra de Romanos? Em Cristo nós somos mais do que perdedores, não é? Perdedores? Mais do que vencedores. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando a gente vai lendo as Escrituras e a gente vê um texto como esse, a gente vai lembrando isso, que Deus, Ele nos dá a vitória. Por isso o texto diz, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, Ele vai os restaurar, os confirmar, para pôr vocês num firme alicerce. E Ele termina o texto dizendo: a esse Deus seja todo o poder,
seja toda a honra, seja toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. O lindo desse texto é ver que ele começa falando da pessoa do nosso adversário, mas ele termina exaltando a pessoa de Deus, que é superior e está acima do nosso adversário. O nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é onipresente, ele é onisciente, e ele caminha conosco diante das tentações. Mesmo tendo um adversário que procura nos devorar, nós agora somos lavados pelo sangue do Cordeiro, protegidos por ele. Temos a marca de Cristo em nós. E nada pode nos atingir sem ser da vontade do Senhor. Em Cristo nós temos a vitória. Portanto, a ele seja o poder, a ele seja a glória, pelos séculos dos séculos. É Deus mesmo que nos aperfeiçoa, que nos confirma, que nos fortalece, que nos estabelece. É Deus que opera em nós para nos fortalecer e nos tornar firmes na fé. Por isso que esse texto, mesmo começando dizendo para nós, estejam alertas, estejam vigiando, estejam vigilantes. Ele termina dizendo para nós, não olhem para o diabo. Os nossos olhos têm que estar em Deus. Não olhem para as tentações. Os nossos olhos têm que estar em Deus. Não olhe para as diversidades. Os nossos olhos têm que estar em Deus. A esse Deus seja toda a honra, toda a glória. E por sua graça e por seu poder, ele nos sustenta, mesmo em meio às tribulações. Portanto, estejamos vigilantes, que a gente possa se manter atento às tentações, às artimanhas do inimigo. Quais são os momentos do seu dia que você percebe que alguma coisa não está normal? Que alguma coisa não é de Deus? Que você precisa estar mais atento? Que você precisa estar mais vigilante a respeito daquilo que está acontecendo? Talvez a gente não percebe, mas como ele gosta de causar divisão, ele muitas vezes faz isso na nossa casa, no nosso lar, no nosso relacionamento interpessoal. Percebe como muitas vezes as discussões começam por coisas muito pequenas, que a gente podia deixar relevar, deixar para lá. Discussões no trânsito, muitas são por conta do nosso coração pecaminoso, egoísta. A gente não quer ceder, a gente quer sempre ganhar, a gente não quer perder, a gente não quer levar desaforo para casa, mas muitos são também estratégias do Satanás para que a gente perca a paz, para que a gente perca o foco. Portanto, fortaleça a sua fé. E como que a gente fortalece a fé? Você precisa da sua arma. E qual que é a sua arma? Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você precisa orar todos os dias. Quando a gente começou o trabalho de capelania dentro da Polícia Militar, alguns comandantes, principalmente os mais antigos, não aceitavam a ideia de que um pastor estava naquele ambiente, reunindo a sua tropa para falar da Bíblia. Quantas vezes eu fui fazer a capelania, e aí um desses comandantes, ele sempre ficava com a cara fechada, com a mão na arma, e olhando para mim sem piscar. Pensa num ambiente pesado, opressor, mas a palavra era ministrada, a oração era feita, a gente cumprimentava todo mundo no final. E quando eu saí, depois de terminar a capelania naquele lugar, aquele homem já estava mais, com aparência mais feliz, sem estar muito fechado, não estava mais com a mão na arma, já estava mais aberto, já me chamava para tomar um café, porque a palavra foi fazendo o efeito. Portanto, querido, essa palavra é uma arma para nós. Se a gente não se alimentar dela todos os dias,
a gente não vai estar preparado para os ataques de Satanás. Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Busque comunhão com outros crentes todos os dias. E estar aqui é um privilégio. Não troque esse momento de estar aqui. Se você pode estar aqui, esteja aqui. Use o recurso da internet somente quando você não pode mesmo. Comunhão com outros crentes, isso fortalece a nossa fé. Isso aquece o nosso coração. E confie na graça de Deus, porque Deus é poderoso. Ele está com você em todas as suas dificuldades. Ele caminha conosco. Por isso que nós precisamos estar atentos. Atentos à tentação. A Bíblia é tão linda porque ela mostra dois exemplos. Um exemplo de alguém que diante da tentação correu para a tentação. E um exemplo de alguém que quando estava diante da tentação, correu da tentação. Primeiro José, na casa de Potifar, a sua esposa de Potifar, todos os dias o assediava. Deita-se comigo. E diante da tentação ele fez o quê? Ele correu da tentação. Ele deixou até sua roupa nas mãos dela, mas correu, deu no pé. Como se já conhecesse esse texto de 1 Pedro. Ele estava atento, ele estava vigilante. Davi, o rei, deveria ir para a batalha. Ficou ocioso em casa. De repente ele sai e vê uma mulher tomando banho. Com o comportamento de um crente que resiste à tentação, corre da tentação. Davi não fez isso. Ele correu para a tentação. Quem é aquela mulher? Tragam para cá. Eu quero conhecê-la. Quero me deitar com ela. A Bíblia mostra Sansão, outro que brincou com o pecado. E o exemplo dele e as consequências do que ele viveu por ter brincado com o pecado mostra para nós. Não vale a pena brincar com o pecado. Não vale a pena caminhar sem estarmos atentos, vigilantes e sóbrios. Querido, nós estamos numa grande batalha. Não só a batalha espiritual, das ações de Satanás contra nós, mas batalhas das nossas emoções. Muitas pessoas sendo tentadas nos pensamentos, nas emoções, em situações do dia a dia, em relacionamentos. E como a gente vence tudo isso? Resistindo-lhe, permanecendo firme na fé e sabendo todos os dias que em Cristo nós já temos a vitória. Sabe por quê? Porque nós caminhamos com Deus que na Bíblia fala que Ele é o grande Eu Sou. E é nessa certeza que nós somos vitoriosos. Na certeza de que nós não estamos sozinhos, mas estamos com o grande Eu Sou. Por isso eu convido você a ficar de pé, para nós cantarmos isso, para nós declararmos isso, para nós dizermos: Senhor, eu quero viver perto de Ti. Eu quero estar cada dia mais perto de Ti, para estar resistindo a Satanás e as suas artimanhas, aos seus laços, às suas armadilhas. Perto de Deus, nós vamos resistir, nós vamos continuar sendo vencedores. Cante ao Senhor.